O sol de janeiro castigava as ruas de São Paulo quando encontrei o envelope sobre a mesa da cozinha. Meu nome escrito naquela caligrafia que eu conhecia tão bem, a de Ricardo, meu marido. Achei estranho ele ter deixado uma carta, já que havia saído apenas para uma reunião de trabalho no escritório de advocacia onde era sócio. Abri o envelope com curiosidade, que logo se transformou em perplexidade. Helena, não vá ao enterro do seu pai. Confia em mim, é melhor assim. Reli aquelas palavras várias vezes, tentando encontrar algum sentido. Meu pai, Augusto Mendonça, estava internado há 2 semanas no Hospital Sírio-Libanês. O diagnóstico de câncer terminal havia chegado há apenas 3 meses e os médicos tinham sido claros. Restavam poucas semanas, mas dali a não comparecer ao funeral. Ricardo sabia o quanto meu pai era importante para mim, mesmo com nossa relação complicada nos últimos anos. Peguei o celular para ligar para Ricardo, mas fui interrompida pelo toque do telefone. Era Camila, a enfermeira particular que cuidava do meu pai. Helena, sinto muito. Seu pai faleceu há 20 minutos. A doutora Luciana fez tudo o que pôde, mas o quadro se agravou durante a madrugada. O telefone escorregou da minha mão. A carta de Ricardo agora parecia uma premonição macabra. Como ele poderia saber? Por que me pediria para não ir ao enterro do meu próprio pai? Minhas mãos tremiam enquanto tentava me recompor. Aos 37 anos, eu me via órfã. Minha mãe havia falecido quando eu tinha apenas 12 anos. E agora meu pai se fora. Apesar dos desentendimentos recentes, principalmente após seu casamento com Suzana, 22 anos mais jovem que ele, eu ainda nutria um amor profundo pelo homem que me criou sozinho por tantos anos. Suzana entrou em nossas vidas há 5 anos, quando meu pai, aos 65 anos, a conheceu durante uma viagem a Florianópolis. A diferença de idade e a rapidez com que se casaram sempre me incomodaram. Ricardo, no entanto, simpatizou com ela desde o início, o que gerou algumas discussões entre nós. Olhei novamente para a carta. Ricardo e eu estávamos casados há 10 anos e nunca havia sentido que ele pudesse me esconder algo tão sério. Advogado respeitado, sempre foi metódico e racional, nunca dado a mistérios ou jogos. Tentei ligar para ele novamente, mas caía direto na caixa postal. O tempo passava e eu precisava tomar decisões sobre o funeral. Ignorei a carta e comecei a fazer os arranjos necessários. Foi quando recebi uma ligação de Dr. Campos, o advogado de longa data da família. Helena, lamento profundamente sua perda. Sei que é um momento difícil, mas precisamos conversar sobre algumas questões jurídicas urgentes. Seu pai fez alterações significativas em seu testamento recentemente. Marcamos de nos encontrar em seu escritório no Itaim Bibi, naquela mesma tarde. A chuva fina que começava a cair parecia em sintonia com meu estado de espírito. O escritório de Dr. Campos mantinha o mesmo ar antiquado de sempre. Estantes de madeira escura, abarrotadas de livros jurídicos, o cheiro característico de papel velho e café. O advogado, já na casa dos 70 anos, me recebeu com a solenidade habitual. Helena, vou direto ao ponto. Seu pai alterou seu testamento há 2 meses. Há uma cláusula específica que condiciona seu direito à herança à sua presença no funeral. Se você não comparecer, todos os bens serão destinados a Suzana. Fiquei paralisada. Meu pai tinha um patrimônio considerável. A construtora que fundou, uma casa no Jardim Europa, uma fazenda em Ribeirão Preto, apartamentos em Santos e no Rio de Janeiro, além de investimentos diversos. Patrimônio construído com o apoio da minha mãe e, nos últimos anos, com minha ajuda na administração da empresa. Isso não faz sentido, Dr. Campos. Por que meu pai colocaria uma condição dessas? Sinceramente, não sei. Ele estava lúcido quando assinou. Embora visivelmente fragilizado pela doença, insistiu nesta cláusula específica, mesmo quando argumentei contra. Um calafrio percorreu minha espinha ao lembrar da carta de Ricardo. Como ele sabia desta cláusula? E por que queria que eu perdesse minha herança? Ao sair do escritório, recebi uma mensagem de Suzana.
informando que o velório seria realizado na Funeral Home, no Morumbi, a partir das 20 horas. Teria poucas horas para descobrir o que estava acontecendo antes de decidir se deveria comparecer ou não. Dirigi até nossa casa na Vila Nova Conceição, esperando encontrar Ricardo. Ao chegar, notei o carro de Susana estacionado na frente. O mesmo BMW X6 branco que meu pai havia lhe dado de presente no último aniversário. Entrei silenciosamente pela porta dos fundos e ouvi vozes vindas do escritório. Aproximei-me cautelosamente. Ela não pode descobrir, Ricardo. Se Helena aparecer no velório, tudo estará perdido. Era a voz de Susana, num tom que nunca havia escutado antes. Calculista, frio. Fiz minha parte. Deixei a carta como combinamos. Mas conheço minha esposa. Ela vai querer entender o motivo. O motivo não importa. Você quer ou não sua parte nos 70 milhões? É simples. Se ela não comparecer ao velório, perdemos acesso a tudo. Seu pai tinha uma fortuna muito maior do que ela imagina. E agora podemos ficar com tudo, desde que ela não apareça. Meu coração disparou. Ricardo, meu marido, estava conspirando com Susana para me privar da herança do meu próprio pai. A traição era tão profunda que mal conseguia respirar. Recuei lentamente, tentando não fazer barulho. Precisava sair dali antes que me descobrissem. Minha mente trabalhava freneticamente, tentando processar a traição que acabara de testemunhar. Ricardo, o homem com quem eu compartilhava minha vida há uma década, estava disposto a me enganar por dinheiro. Consegui sair sem ser notada e dirigi sem rumo pelas ruas de São Paulo, a chuva agora caindo intensamente, espelhando o turbilhão dentro de mim. As lágrimas embaçavam minha visão enquanto tentava formular um plano. Estacionei próximo ao Parque Ibirapuera e liguei para minha melhor amiga Denise, que também era advogada. Deni, preciso da sua ajuda urgentemente. É sobre meu pai e Ricardo. Em meia hora, Denise me encontrou no café próximo ao parque. Seus olhos castanhos, sempre perspicazes, analisaram meu rosto inchado de tanto chorar. Meu Deus, Helena, o que aconteceu? Contei tudo. A morte do meu pai, a carta de Ricardo, a cláusula do testamento e, finalmente, a conversa que havia escutado. Aquela víbora! Sempre desconfiei das intenções dela com seu pai, mas nunca imaginei que Ricardo pudesse estar envolvido. Denise balançou a cabeça, indignada. Mas não se preocupe, vamos resolver isso. Primeiro você precisa ir ao velório. Não há discussão sobre isso. Mas como vou encarar os dois sabendo o que sei? Exatamente como a empresária competente que você é, de cabeça erguida e sem demonstrar que sabe de nada. Enquanto isso, vou acionar alguns contatos para investigarmos melhor essa alteração no testamento. O plano era simples. Eu compareceria ao velório, garantindo meu direito à herança, enquanto Denise buscaria informações sobre as circunstâncias da mudança no testamento. Se conseguíssemos provar que meu pai estava sendo manipulado ou que não estava em plenas faculdades mentais, poderíamos contestar as alterações. Às 19h45, cheguei à casa funerária. O salão principal já estava repleto de pessoas, sócios da construtora, amigos de longa data, familiares distantes e, claro, alguns rostos que eu jamais havia visto, provavelmente do círculo de Susana. Ela estava lá, vestida impecavelmente de preto, um Chanel que contrastava com suas joias discretas, mas visivelmente caras. Ao me ver, sua expressão de pesar se transformou momentaneamente em algo próximo ao pânico, antes de se recompor. Helena, querida, que bom que veio. Seu abraço frio e calculado me deu náuseas. Não perderia o último adeus ao meu pai, respondi, sustentando seu olhar. Minutos depois, Ricardo chegou. Estava pálido ao me ver. Tentou disfarçar, aproximando-se com um abraço que recusei discretamente. Preciso de um momento a sós com meu pai, disse, afastando-me deles. Aproximei-me do caixão, sentindo o peso da realidade. Ali estava Augusto Mendonça,
o homem que construiu um império com determinação e trabalho árduo. O homem que, apesar dos erros, havia me amado à sua maneira. Toquei sua mão fria e sussurrei: "Vou descobrir a verdade, pai. Prometo." Durante toda a cerimônia, senti os olhares de Ricardo e Susana sobre mim. Observei como interagiam, os sussurros trocados, as expressões tensas. Era como se estivesse vendo duas pessoas completamente diferentes das que acreditava conhecer. Por volta das 22h10, Dr. Campos apareceu. Após prestar suas condolências, aproximou-se discretamente. "Helena, sua presença aqui garante seus direitos. Podemos conversar melhor após o sepultamento, mas quero que saiba que estarei ao seu lado para garantir que a vontade legítima de seu pai seja respeitada." O velório seguiu pela madrugada. Mantive-me forte, recebendo condolências e recordando histórias sobre meu pai. Evitei ficar sozinha com Ricardo ou Susana, sempre cercando-me de conhecidos. Na manhã seguinte, após o sepultamento no cemitério do Morumbi, voltei para a casa de Denise, onde passaria os próximos dias. Não conseguiria dividir o mesmo teto com Ricardo, sabendo da sua traição. Denise me esperava com novidades. Conversei com uma enfermeira do Sírio-Libanês que cuidou do seu pai. Ela mencionou visitas frequentes de Susana e Ricardo, sempre juntos, sempre insistindo em ficar a sós com ele. Em uma ocasião, ela ouviu uma discussão acalorada. Seu pai gritando que não assinaria nada. Isso foi quando? Aproximadamente 2 semanas antes da alteração do testamento. A peça do quebra-cabeça começava a se encaixar. Durante aquele período, recordei que Ricardo insistia que eu me afastasse um pouco do hospital, alegando que eu estava exausta e precisava descansar. Na verdade, ele queria espaço para manipular meu pai junto com Susana. Meu celular tocou. Era Ricardo. "Helena, onde você está? Voltei para casa e você não estava." "Estou preocupado." Sua voz soava genuinamente angustiada, o que só aumentava minha raiva. Como ele conseguia fingir tão bem? "Estou na casa da Denise. Preciso de um tempo para processar tudo." "Entendo, mas precisamos conversar sobre a carta. Posso explicar?" "Não agora, Ricardo, por favor." Desliguei antes que ele pudesse insistir. Não confiava em mim mesma para manter a farsa por muito tempo. Naquela tarde, Dr. Campos me visitou trazendo uma pasta com documentos. "Helena, conforme prometido, aqui está uma cópia do testamento. Também trouxe algo que pode lhe interessar." Ele retirou da pasta um envelope lacrado. "Seu pai me entregou isto há cerca de 1 mês, com instruções expressas para entregá-lo a você após sua morte, caso você comparecesse ao funeral." Com mãos trêmulas, abri o envelope. Dentro havia uma carta escrita à mão, com a caligrafia já um pouco trêmula do meu pai e um pendrive. "Minha querida filha, se está lendo isto, significa que cumpri minha jornada e, mais importante, que você compareceu ao meu funeral, apesar das tentativas que certamente foram feitas para impedi-la. Nos últimos meses, descobri coisas terríveis sobre Susana. E, para minha decepção, sobre seu marido, Ricardo. Eles têm trabalhado juntos, não apenas para se apropriarem dos meus bens, mas também para afastá-la da construtora e de tudo que construí para você. No pendrive, você encontrará gravações de conversas que provam suas intenções. Fui tolo, Helena, ao permitir que Susana entrasse em nossas vidas, mas não serei tolo ao ponto de permitir que ela a prejudique. A cláusula sobre o funeral foi uma armadilha, não para você, mas para eles. Sabia que tentariam impedi-la de vir, revelando assim suas verdadeiras intenções. Confie no Dr. Campos. Ele tem todas as instruções para proteger seus interesses. Com amor eterno, seu pai. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto Denise conectava o pendrive ao notebook. As gravações eram claras. Susana e Ricardo discutindo como convencer meu pai a alterar o testamento, planejando como me afastariam da empresa após sua morte, até mesmo mencionando um possível divórcio onde Ricardo tentaria ficar com parte dos meus bens. "Isso é mais do que suficiente", afirmou o Dr. Campos.
Com estas evidências, não apenas garantiremos sua herança, como podemos apresentar acusações criminais contra os dois por tentativa de fraude e coação. Naquele momento, tomei uma decisão. Não seria apenas uma vítima nesta história. Honraria o legado do meu pai, enfrentando aqueles que tentaram nos destruir. Dr. Campos, quero uma reunião amanhã na construtora. Convoque o conselho, Suzana, e, claro, meu marido. Está na hora de mostrar quem realmente sou. A noite foi longa, planejando cada detalhe com Denise e Dr. Campos. Pela manhã, vesti meu melhor terno, preparada para a batalha que estava por vir. A sede da construtora Mendonça ocupava 3 andares de um imponente edifício comercial na Avenida Faria Lima. A sala de reuniões no último andar, com suas paredes de vidro e vista panorâmica da cidade, sempre foi o local onde meu pai tomava suas decisões mais importantes. Agora seria o cenário do meu confronto. Cheguei propositalmente 15 minutos antes do horário marcado. Queria sentir novamente a presença do meu pai naquele espaço, absorver a força que ele emanava quando comandava seus negócios. As fotografias na parede contavam a história da empresa. Meu pai, ao lado de políticos na inauguração de grandes obras, recebendo prêmios de excelência e uma, em particular, que sempre me emocionava. Ele comigo, aos 22 anos, quando me formei em engenharia civil e entrei oficialmente na empresa. Doutor Campos chegou pontualmente, seguido por Denise e pelos 5 membros do conselho administrativo. Homens e mulheres que trabalharam com meu pai por décadas e me viram crescer nos corredores daquele prédio. Márcia Gouveia, diretora financeira há 20 anos, me abraçou forte. Seu pai teria orgulho de você, Helena. Às 10 horas em ponto, Suzana entrou, trajando um vestido preto justo que mais parecia apropriado para um evento social do que para uma reunião de negócios. Seus olhos me analisaram rapidamente, tentando decifrar minha expressão. Helena, não esperava vê-la tão cedo de volta ao trabalho. O luto tem seus tempos. Algumas situações não podem esperar, Suzana, principalmente quando envolvem o futuro da empresa que meu pai construiu. Ricardo chegou minutos depois. Estava abatido, com olheiras profundas que denunciavam noites mal dormidas. Nossos olhares se cruzaram e pude ver um misto de culpa e apreensão em seus olhos. Podemos começar? Perguntei, assumindo naturalmente a cabeceira da mesa, o lugar que sempre foi do meu pai. Dr. Campos levantou-se solenemente, ajustando os óculos de leitura. Estamos aqui para discutir a sucessão na liderança da construtora Mendonça e o cumprimento das disposições testamentárias de Augusto Mendonça. Como advogado da família e da empresa, tenho o dever de informar que, conforme verificado e documentado, Helena Mendonça compareceu ao velório e sepultamento de seu pai, cumprindo assim a condição estabelecida para sua sucessão como herdeira principal. Vi Suzana apertar os lábios, enquanto Ricardo mantinha o olhar fixo na mesa de mogno. Além disso, continuou o doutor Campos, devo informar que Augusto deixou evidências substanciais de que tentativas foram feitas para impedir que Helena cumprisse essa condição, o que configura má-fé e possível crime de coação e fraude. Retirei da pasta o pendrive e o coloquei sobre a mesa. Neste dispositivo, há gravações feitas pelo meu pai nos últimos meses de vida. Gravações que documentam conversas entre minha madrasta, Suzana Mendonça, e meu marido, Ricardo Torres, conspirando não apenas para me privar da minha herança, mas também para assumir o controle da construtora. A expressão de Suzana mudou instantaneamente para uma máscara de indignação. Isso é um absurdo. Uma tentativa desesperada de uma filha ressentida que nunca aceitou o novo casamento do pai. Talvez devêssemos ouvir as gravações, sugeri calmamente, conectando o pendrive ao sistema audiovisual da sala. A voz de Suzana preencheu o ambiente, cristalina e incriminadora. Ricardo, precisamos que ela não apareça no funeral. É nossa única chance.
Augusto alterou o testamento como exigimos, mas ela precisa violar a cláusula. Você precisa garantir isso. A resposta de Ricardo era igualmente clara. Deixei a carta. Ela confia em mim. Quando descobrir a verdade, já será tarde demais. Mais trechos se seguiram. Discussões sobre como dividiriam os bens, planos para me afastar gradualmente da gestão da empresa, até mesmo menções a um possível acidente que poderia me acontecer caso eu descobrisse tudo antes do tempo. O silêncio que se seguiu era pesado como chumbo. Os membros do conselho olhavam horrorizados para Susana e Ricardo, que permaneciam paralisados. Isso é fabricado, Susana finalmente conseguiu dizer, sua voz tremendo. Augusto estava delirando nos últimos dias tomando morfina. Isso não tem validade legal. As gravações foram autenticadas, interveio o Dr. Campos. E há testemunhas, enfermeiros e médicos que confirmarão que Augusto estava lúcido quando as fez. Além disso, temos as alterações suspeitas no testamento, feitas sob circunstâncias que já estão sendo investigadas. Ricardo finalmente levantou os olhos, fixando-os em mim. Helena, não é o que parece. Eu fui manipulado. Susana me convenceu que era para seu próprio bem, que seu pai estava sendo injusto com você. Cale a boca, seu covarde! Susana explodiu, levantando-se bruscamente. Agora vai tentar jogar tudo nas minhas costas. Foi você quem sugeriu a cláusula do funeral. Foi você quem teve a ideia de usar o consultório para forjar os documentos. Os dois começaram a se acusar mutuamente, revelando ainda mais detalhes do esquema que haviam tramado. O conselho assistia atônito ao espetáculo de desmoronamento moral daqueles que até então pareciam tão compostos e confiáveis. Ergui a mão, silenciando a todos. A partir deste momento, estou assumindo oficialmente a presidência da construtora Mendonça, conforme determinado no testamento original do meu pai. Susana Mendonça está destituída de qualquer cargo ou função dentro desta empresa. Quanto às acusações criminais, Dr. Campos já encaminhou toda a documentação necessária às autoridades competentes. Olhei diretamente para Ricardo, o homem que durante 10 anos dividiu minha cama, meus sonhos e, acreditava eu, meus valores. Quanto a você, Ricardo, espero que o dinheiro que tentou roubar de mim compense a perda da sua licença para advogar, que certamente será o resultado do processo ético que enfrentará. Susana avançou em minha direção, o rosto contorcido de ódio. Você não entende nada de negócios. Seu pai sabia disso. Por que acha que ele me procurou quando a construtora estava à beira da falência há 5 anos? Fui eu quem trouxe os investidores estrangeiros. Fui eu quem salvou tudo isso. Sorri calmamente, saboreando o momento que estava por vir. Engraçado você mencionar isso, Susana, porque outro item interessante no pendrive são os registros das negociações com esses investidores. Registros que mostram claramente como você desviou 30% do valor do investimento para contas offshore em seu nome. Meu pai descobriu pouco antes de adoecer. Era por isso que ele estava planejando o divórcio, não é mesmo? O choque em seu rosto confirmou minhas palavras. Ela cambaleou, apoiando-se na mesa para não cair. Segurança, chamei pelo interfone. Por favor, acompanhem a senhora Mendonça e o senhor Torres para fora do edifício. Seus acessos estão oficialmente revogados. 2 seguranças entraram prontamente. Ricardo tentou mais uma vez. Helena, por favor, podemos conversar em particular. Há coisas que você não sabe. A única coisa que importa agora é que eu sei exatamente quem você é, Ricardo. E não quero mais nada com essa pessoa. Enquanto eram escoltados para fora, virei-me para o conselho. Senhores, senhoras, temos muito trabalho pela frente. A empresa precisa de estabilidade neste momento de transição. Conto com a experiência e lealdade de todos para seguirmos o legado do meu pai. Após a reunião, Denise me abraçou forte. Você foi incrível. Augusto estaria explodindo de orgulho. Sorri, embora sentisse um peso enorme em meu peito. A vitória tinha um sabor agridoce. Havia perdido não apenas meu pai, mas também o homem que acreditei ser o amor da minha vida.
De volta ao escritório, que agora era meu, observei a cidade lá embaixo. São Paulo, imensa e implacável, seguia seu ritmo frenético, indiferente aos dramas que se desenrolavam em seus arranha-céus. Meu celular tocou. Era uma mensagem de texto de Ricardo. Precisamos conversar. Há algo que você precisa saber sobre seu pai. Algo que nem Suzana sabe. Ignorei a mensagem, mas ela plantou uma semente de dúvida em minha mente. O que mais poderia haver que eu ainda não sabia? Uma semana se passou desde o confronto na construtora. Os dias foram preenchidos com reuniões intermináveis, enquanto as noites me consumiam com dúvidas e a dor da traição. Ricardo continuava tentando me contatar. Ligações, mensagens, até mesmo um envelope entregue na portaria do prédio que deixei sem abrir. Aquela mensagem enigmática sobre meu pai não me deixava em paz. Numa quinta-feira chuvosa, deixei o escritório mais cedo. Ao chegar em casa, o apartamento que havia comprado, após deixar a casa que dividira com Ricardo, encontrei Denise me esperando. Descobri algo sobre a alteração no testamento do seu pai. Algo que não faz sentido. Ela abriu sua pasta e retirou algumas folhas. Esta é a perícia grafotécnica que solicitamos. A conclusão é que a assinatura do seu pai é autêntica. Como assim? Mas as gravações provam que Suzana e Ricardo conspiraram. Mas aparentemente seu pai assinou o documento conscientemente. Por quê? Tem mais, continuou Denise. Investiguei aqueles investidores estrangeiros. Realmente houve um aporte significativo há 5 anos, mas não encontrei evidências do desvio que você mencionou. Como assim? Meu pai disse na carta que descobriu esquemas de Suzana. Sim, há documentos sobre transferências suspeitas, mas são transferências legítimas para uma holding nas Ilhas Cayman, que pertence ao seu pai, não a Suzana. Naquela noite fiquei horas analisando os documentos. Havia peças faltando naquele quebra-cabeça. E talvez Ricardo tivesse algumas dessas peças. Contra todo o meu instinto, peguei o celular e digitei: amanhã, 10 horas, Café Jacarandá. O Café Jacarandá era um lugar discreto que frequentávamos ocasionalmente. Ricardo já estava lá, sentado em um canto afastado. Parecia ter envelhecido anos em apenas algumas semanas. O que você descobriu sobre seu pai e Suzana é apenas a ponta do iceberg, Helena. Poupe-me do suspense. Seu pai não estava sendo manipulado por Suzana. Ele estava usando ela e a mim. Isso é ridículo. Meu pai estava perfeitamente lúcido. Na maior parte do tempo, sim. Mas havia episódios, lapsos de julgamento que quase levaram a empresa à ruína. Você estava na Europa naquela época. Era verdade. 5 anos atrás, passei quase 8 meses em Lisboa, coordenando o primeiro grande projeto internacional da construtora. Foi quando ele conheceu Suzana. Não foi por acaso. Ela era funcionária de um grupo que tentava adquirir a construtora a preço de banana. Mas Augusto percebeu o jogo. Ele a usou para obter informações sobre os investidores, descobriu suas fraquezas e conseguiu negociar em posição vantajosa. O casamento foi parte do plano. Por que ele nunca me contou isso? Porque ele precisava que sua reação fosse genuína. Suzana precisava acreditar que havia tensão entre vocês. E você? Qual era seu papel nessa farsa? No início, nenhum. Mas quando Augusto recebeu o diagnóstico, ele me procurou. Precisava de alguém de confiança. E você topou conspirar contra sua própria esposa? Não era contra você. Era para proteger você, proteger a empresa. Augusto sabia que Suzana tentaria tomar o controle após sua morte. Ele precisava de evidências. As gravações, exatamente. Eu me aproximei de Suzana. Fingi estar insatisfeito com nosso casamento. Ela mordeu a isca. Ricardo retirou do bolso um pequeno dispositivo, outro pendrive. Toda a verdade está aqui. Nomes, datas, transferências, tentativas de suborno. Seu pai construiu um caso completo contra o grupo que tentava tomar a construtora. Por que deveria acreditar em você? Porque, apesar de tudo, Helena, eu te amo.
Menti sobre muitas coisas, mas nunca sobre isso. Ele retirou do bolso um envelope. Uma carta do seu pai, para ser entregue a você caso tudo saísse como planejado. A caligrafia era inconfundivelmente de meu pai. Minha querida Helena, se está lendo isto, significa que Ricardo encontrou coragem para lhe contar a verdade. Perdoe-me por usá-la neste jogo perigoso, por permitir que sofresse pensando que havia sido traída. Há 15 anos, quando recusei um acordo com o Grupo Martins, fiz inimigos poderosos. Pessoas que juraram destruir tudo o que construí. Quando adoeci, percebi que tentariam usar minha fraqueza para tomar a construtora. Susana foi enviada para se aproximar de mim. Eu percebi suas intenções, mas decidi usar isso a meu favor. O plano era complexo e doloroso, mas necessário para proteger você e nosso legado. Ricardo sacrificou muito para ajudar. A carta que ele deixou, pedindo que você não comparecesse ao funeral, foi escrita sob minhas instruções. Eu sabia que você desconfiaria, que investigaria. Sua presença no funeral era crucial para garantir sua herança legítima. As evidências que Ricardo lhe entregará são sua proteção contra futuras investidas. Use-as com sabedoria. Perdoe-me pelas mentiras. Perdoe Ricardo por seu papel nesta farsa. Tudo foi feito por amor. Seu pai, Augusto. Olhei para Ricardo, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. A verdade era mais complexa e dolorosa do que imaginei. O que fazemos agora? Perguntei finalmente. Usamos as evidências. Protegemos a empresa. E talvez... Ele hesitou. Talvez possamos tentar reconstruir o que perdemos. Olhei pela janela do café, observando a cidade agitada lá fora. O legado do meu pai era maior do que imaginei. Não apenas uma empresa, mas lições sobre sacrifício, estratégia e, ironicamente, sobre confiança. Não sabia se poderia perdoar Ricardo completamente, se conseguiríamos reconstruir nosso relacionamento. Mas naquele momento, com a verdade finalmente exposta, senti um peso sendo removido dos meus ombros. O caminho à frente seria difícil, mas pela primeira vez em semanas, vi um vislumbre de esperança. Vamos começar pelo começo, disse, estendendo a mão sobre a mesa. Ricardo assegurou, seus olhos refletindo alívio e gratidão. Pelo começo, ele concordou. A dor da traição imaginária dava lugar à complexidade de uma verdade inesperada. Meu pai, mesmo após sua morte, ainda tinha lições a me ensinar sobre os sacrifícios que fazemos por aqueles que amamos.